estou-me a sentir suficientemente segura daquilo, na forma como estou a interagir? Será que isto é bom para o bebê? Será que isto é bom para a criança? Identificamos a emoção e segundo vamos aqui ver o que é que está na origem dessa emoção, não é? Como é que se faz isso? Não, normalmente essa tomada de consciência, a maioria das pessoas até já o consegue fazer, assim de uma forma bem clara. Às vezes o difícil é conseguir assumir isso. Qual era o convite para esta mãe que recebe este feedback todo lado, está a ver tudo que é sítio e sente aqui a insegurança? Já se questiona em tudo, por isso é causa em tudo. Olá, eu sou a Cátia Neves do Borges Daughter. Bem-vindos ao Espaço Seguro aqui na Bona Bebé com a Cátia Pereira. Olá Cátia, como estás? Eu estou muito bem, e tu? Também estás bem? Também, estou muito bem, já tinha algumas saudades tuas. Apesar de a gente se ver aqui semanalmente, vou sentindo algumas saudades das nossas conversas. E estamos agora em preparação também para ter assim um fim de semana espetacular. Eu espero que sim. Esperas que sim? Sim. Pronto, ok. Também espero que sim, não é? Portanto, acho que vai ser espetacular. E o que é que vamos falar hoje? Hoje vamos falar de uma coisa que eu curto bem. Recuperar o poder pessoal. Tu lanças-me assim tipo megas desafios, não é? Vamos falar sobre isso. Sim. Nós falamos um pouco sobre isso, ou deixamos esse mote, não é? No episódio. Sim, não é? sim. E hoje vamos abordar mais a fundo como é que, dado que nós estamos sempre em vínculo com os outros, Sim. quer queiramos, quer não, Sim. ele está a acontecer, como é que nós recuperamos esse poder pessoal? Ou Sim, seja, porque esse vínculo que nós temos com os outros, só para relembrar aqui um pouco, não significa que seja necessariamente um vínculo seguro. Nós podemos ter vínculo ansioso com as outras pessoas, podemos ter vínculo evitante, portanto pode ser assim um vínculo que às vezes não é tão interessante. E é nesse sentido. E é nesse sentido que vamos também resgatar aqui o nosso poder pessoal, ou seja, quando nós estamos nesse vínculo mais ansioso, nesse vínculo mais evitante, não é? E se calhar aqui recapitular um pouco, não achas? Acho que é importante. Acho que sim. Que é o vínculo ansioso é aquele que é muito focado nas necessidades do outro, não é? Muito a sentir-se em dúvida sobre se o outro gosta ou não gosta, sobre se está a fazer um bom trabalho, é alguém que tem comportamentos que muitas vezes de dilemas, de incertezas, de dúvidas, não é? Sobre o que está a fazer é certo ou não, não é? E aí essa pessoa precisa de recuperar o seu poder pessoal, mas que não seja para ganhar um pouco de foco e criar vínculo seguro com ela própria, porque está tão focada no exterior. Exatamente, sempre à procura desta validação, sabes? O não achar que a vida faça sentido a não ser que esteja com alguém. E isto entre mães e filhos também é super evidente, principalmente nos primeiros anos em que há mais inseguranças na interação, é muito mais evidente sentir que será que estou a fazer a coisa certa ou não é? Será que eu estou-me a sentir suficientemente segura daquilo, na forma como estou a interagir? Será que isto é bom para o bebê? Será que isto é bom para a criança ou não? E depois há todo aquele feedback de fora, cada um com a sua opinião do que é certo ou não é certo fazer. Exatamente. Que cria ainda mais ansiedade. A ansiedade. Então, é super importante, em primeiro lugar, nós identificarmos quais são assim os triggers, ou seja, os gatilhos que despoletam essa ansiedade, ok? Ou seja, identificar o que é que normalmente me gera preocupação, o que é que me faz duvidar de mim mesmo, o que é que faz-me não confiar em mim mesmo, para que eu consiga, perante essas situações, resgatar aqui o meu poder pessoal, ou seja, voltar a confiar em mim. Isso passa também pela questão da autoestima, não é? Nós já temos vindo assim aqui a abordar nos outros episódios, que é eu também confiar no meu próprio valor, eu saber qual é que é o meu valor e saber que se eu não tiver as respostas todas, porque não temos, não é? Eu vou conseguir encontrar essas respostas, sabes? E eu então acho que é muito isso, em primeiro lugar nós temos que nós precisamos de identificar quais são os gatilhos que nos levam para essa ansiedade, quais são os medos, sabes, que às vezes tem muito a ver com o medo de falhar, o medo de perder, o medo que aconteça alguma coisa má, não é? Sim, se calhar o passo, estava a pensar enquanto tu estavas a falar, que se calhar um passo antes de identificar quais são os triggers,
se calhar primeiro ainda passa para muitos o identificar que se está ansioso. Sim. Que às vezes nem dás por ela, não é? Sim, exatamente. Às vezes nem damos por ela, achamos que é perfeitamente normal. Porque existem linhas assim muito tenues, às vezes, entre o que é ansioso e o que não é ansioso. Porque há ansiedades que são benéficas, não é? Se eu tiver uma espécie de... Imagina, vais de férias, não é? Então estás com aquela coisa de vou de férias e... Uma ansiedade que é boa, não é? É uma ansiedade... Ou então sabes que vai acontecer... é uma ansiedade com alguma excitação de entusiasmo. De entusiasmo, é isso. Com entusiasmo. Ou seja, e é uma ansiedade de tu podes colocar para um determinado fim, a ação, sabes? E esse tipo de ansiedades é bom, não é? A mesma coisa que, sei lá, imagina tu aqui no teu espaço, estava a chegar um produto novo no qual... para ti era tipo assim, uau, não é? Então há uma certa ansiedade sobre a chegada desse produto, então é uma ansiedade boa, mas há ansiedades que quando são muito predominantes ao longo do tempo, ok? Quando existem e não são benéficas para nós porque nos levam a sentir muito inseguras, ou então mesmo perante o contexto, perante a família, então essas ansiedades são essas as que nós precisamos de identificar. E isso passa muitas vezes pelo feedback também das pessoas que estão à nossa volta, de tomarmos consciência, de não levarmos ao lado pessoal, não é? Aquilo que os outros nos estão a dizer, olha, atenção, se calhar estás a exagerar um pouco, não é? E então aí tu precisas fazer uma avaliação, será que estou ou será que não estou? E em que medida que isto me prejudica, e em que medida que isto me beneficia, este comportamento, entendes? Porque há ansiedades e ansiedades. Então sim, acho que tens toda... Primeiro identificamos a emoção e segundo vamos aqui ver o que é que está na origem dessa emoção, não é? O que é que me leva para aquele estado. Como é que se faz isso? Muito difícil. Não, normalmente essa tomada de consciência, eu acho que às vezes a maioria das pessoas até já o consegue fazer, assim de uma forma bem clara. Às vezes o difícil é conseguir assumir isso, sabes? Às vezes tu podes ter consciência de que há algo que não te faz, não é? Que te gera ansiedade, mas tu não queres assumir. Não queres assumir que isso é verdade, porque se calhar tens algum ganho secundário com aquilo. E então, às vezes é mais nesse sentido. Mas pronto, mas para conseguirmos identificar quais são esses gatilhos, passa muitas vezes por fazer também um autodiagnóstico de como é que eu me sinto emocionalmente, não é? Se eu estou, e se de acordo com aquilo que eu procuro, em termos de vínculo, se aquilo que eu estou a fazer vai ao encontro disso, vai dar esse tipo de resposta. Okay? Eu acho que assim, tipo, é uma questão de disponibilidade também emocional para estar com o que está a acontecer. Ok. Então, se tivéssemos que recuperar aqui um bocado de informação, se eu tenho a intenção de criar vínculo seguro comigo e com o meu bebê, eu preciso de recuperar o meu poder pessoal. Exatamente. Para recuperar o meu poder pessoal, tu sorris muito quando eu te faço estes resumos. Eu adoro, eu acho que são maravilhosos. Eu acho que tem quem está a ver e a ouvir, acho que também beneficia muito disso. Mas continua. Para recuperar o poder pessoal, primeiro precisamos ter noção do estado emocional em que estamos e depois ter uma certa curiosidade sobre o que é que está a fazer com que aquele estado emocional apareça, que é isto, que é a detecção, o autodiagnóstico dos triggers. Exatamente. Autodiagnóstico que pode ser complementado com feedback de pessoas que são significativas na vida da pessoa, não é? E que ela pode até questionar-se quando alguém diz algo, não é? Questionar-se se efetivamente isso é ou não é verdade. Não é? Portanto, eu acho que esse feedback também pode ser muito importante. Não temos que absorver todo o feedback que vem. De todo. E também acho que o convite não é para receber feedback. Vou iniciar o processo. Receber feedback. Não é estar sempre. Ou é? Não, de todo. É, em primeiro lugar, esse autodiagnóstico, sabes? De facto perceber se aquele tipo de ansiedade que está a acontecer naquele momento, ou naqueles vários momentos, porque às vezes é muitos medos, que se nos perturba, não é? Ou seja, que se nos de facto faz sentir cada vez mais inseguras perante a relação que nós estamos a criar. Então esse autodiagnóstico é fundamental mesmo para isso. E às vezes não é preciso, ou seja, é muito para além de avaliar o que é só uma situação, só um sintoma. É preciso às vezes ter aqui tipo um espaço de tempo
e de várias situações para perceber, não é? Se isso efetivamente está a acontecer. Porque, imagina, acontece algo muito impactante na tua vida. Pá, é normal se calhar tu recorreres a um vínculo se calhar um pouco mais ansioso naquela situação, ou até evitante, não é? E não conseguires ir tão rápido ao vínculo seguro. Portanto, ou seja, também é preciso avaliar às vezes o contexto. Okay? Então, esse resgate, como tu estavas a dizer, de ter o poder pessoal, não é? É mesmo, passa muito pela recuperação da própria autoestima, da autovalorização, do autorreconhecimento das próprias emoções, não é? O reconhecer que é humano errar, não é? Que somos humanos e, portanto, o reconhecer também que se eu estou naquele determinado estilo de vínculo é porque eu aprendi a estar naquele determinado estilo de vínculo, mas que eu também tenho capacidade de ir para um vínculo mais seguro. Eu gostava de, como sempre, de estarmos aqui com um exemplo muito específico. Colarmos aqui um pouco esta recuperar de poder pessoal a coisas que nós vivemos muito no dia a dia. Um exemplo que me estava a surgir, e então se calhar aqui íamos, como é que se diz com a cebola? Tirar de camada, descascar, sim, para ver o que é que se pode fazer. Uma das coisas que eu mais observo, e acho que acontece também contigo, já me dirás, são mães que logo a seguir ao bebê nascer sentem muita insegurança, nomeadamente na amamentação. Sentem muita insegurança e querem muitas vezes, ou recebem feedback de que o leite é fraco e questionam se o leite é fraco e se estão a tomar a melhor ou não opção. Ou recebem feedback de que devem dar de mamar de 2 em 2 horas, ou recebem feedback de que devem estar a dar de mamar em livre demanda, ou recebem feedback que devem estar a estimular com... Bem, é imenso feedback, que devem estar a utilizar bombas, sem bombas, bombas elétricas, bombas manuais, tração manual, não fazer mais estimulação. Há imensas correntes à volta, há imensos conselhos à volta e o que eu observo é imensa ansiedade e esta coisa que nós estávamos a falar de a mãe sentir-se impotente e da mãe sentir que não sabe tomar conta do bebê. Qual era o convite para esta mãe que recebe este feedback todo lado, está a ver tudo o que é sítio e sente aqui a insegurança? Quer, mas já se questiona em tudo, por isso é causa em tudo. É muito comum isso que estás a dizer mesmo, ainda ontem estava a falar disso com a mãe. É muito comum e sabes aquilo que eu sinto é que há muita informação baseada muitas vezes em procedimento, não é? Do tipo faz isto, acontece aquilo, não é? E a mãe aí como fica tão ansiosa, não é? Que não consegue sequer recuperar esse tal poder pessoal e acaba por se desvincular do bebê e das necessidades do bebê. Então, das duas uma, ou a mãe volta outra vez a conectar-se com ela mesma e entra num processo de autorregulação, portanto, seja através da respiração, seja através de, sei lá, fazer alguma coisa que de facto a apaixone, como por exemplo, sei lá, fazer exercício físico, ler um livro, ouvir uma música, qualquer coisa que a ajude, sabes, a só ter ali um momento só para ela conseguir encontrar novamente esse equilíbrio. Então como primeiro passo, ela perceber, antes de encontrar uma solução de como amamentar ou se não amamentar ou o que for, antes de pensar na solução, ela perceber que eu estou num sítio onde eu não estou regulada. Exatamente. Eu estou aqui num sítio onde eu estou super ansiosa e esta ansiedade não me está a beneficiar. Exatamente. Porque quando tu entras nesse canal, imagina que isso é um túnel, a ansiedade, não é? Quando entras nesse túnel, tu ficas num espaço com muito poucos recursos. Então o teu pensamento fica toldado, não é? Ficas com poucas estratégias, não consegues ver bem no horizonte o que é que tu queres. E dependente de outros, não é? E muito dependente de outros, ok? E às vezes isto parece que é do tipo, mas isso vai demorar imenso tempo, Kátia. Tipo, não. Às vezes é só o conseguirmos voltar outra vez a estar conectadas connosco. O nosso corpo ali, tipo, às vezes são alguns instantes para parar,
observar, sabes? E depois a seguir fazer algo relativamente a certo, isso. fazer algo que ajude a mudar aqui a postura do corpo, Sim. algo que ajude a descontrair, Sim. nem que seja pelo menos a descontrair. Eu conheço ótimos profissionais nessas áreas, sabes? Quer enfermeiros, quer fisioterapeutas, Sim. não é? Pessoas que nas áreas, não é, do aconselhamento materno, que são mesmo espetaculares, e é bom nós termos também essas pessoas como recursos externos, como referência para poder nos auxiliar nesse momento, porque de facto, não é? E eu acredito que não seja com a pior das intenções, não é? Mas de facto, mesmo às vezes durante a maternidade, ou seja, quando ainda estão no hospital, ou quando saem cá para fora, ainda existe muito aconselhamento que não é muito benéfico e nada centrado nem na mãe, nem no bebê, não é? Portanto, é muito, ok, como se tivéssemos aqui uma receita e esta receita é igual para todos. E falta às vezes algum tacto e alguma sensibilidade. Sim, é aqueles conceitos mais científicos, não é? Isso. Cientificamente isto é melhor. Exatamente. Cientificamente há estes resultados. Exatamente. E depois parece que há um esquecer de que estamos a falar com seres humanos, estamos a falar com seres com emoções, que acho que é isso que está mais presente quando falamos em seres humanos, é seres com emoções. Exatamente. E começa-se ali uma imposição do que é científico e lógico e benéfico em detrimento do que é emocionalmente execuível. Exatamente. Porque, lá está, como desvinculamos de nós mesmos, ou seja, perdemos o tal poder pessoal, não é? Começamos a confiar, e isto acontece muito no estilo ansioso, começamos a confiar muito mais na opinião de terceiros. O que é necessário é agora resgatar isso, não é? Nós já sabemos como é que nós funcionamos, que é que fico ansiosa, vou procurar validação externa. O que é que eu preciso fazer? É procurar essa validação interna. E seja qual for a causa, muitas das vezes, ou quase a maioria das vezes, está muito no vínculo, está muito na relação que eu estou a estabelecer naquele momento, comigo e com o bebê. Claro. Então eu preciso de encontrar e perceber que às vezes é um caminho, às vezes há dias que corre um bocadinho melhor, outras vezes corre ainda melhor, outras vezes não corre tão bem, não é? Mas eu posso ir ajustando, não é? Com às vezes o posicionamento, às vezes... Porque é engraçado, porque a alimentação é um processo supostamente bastante natural, não é? Mas há tantas dúvidas e há tantos... Há muito feedback externo. Exatamente. Quer dos profissionais de saúde e que não são necessariamente iguais, o feedback que vem de profissionais de saúde. Há profissionais de saúde que dizem muito assertivamente como é que deve acontecer a alimentação. Há outros profissionais de saúde que também muito assertivamente dizem como é que a alimentação deve acontecer e já é de forma diferente dos outros. E há o feedback da alimentação da família. Exatamente. Que também vem com histórias do passado. Por isso é que há mães, e não de todo acho ótimo, não é, que se apercebem ainda antes, ainda durante a gravidez, não é, que quando for o momento da amamentação, olha, eu gostaria de fazer isto num lugar mais reservado, sabes, de ter, porque elas vão se sentir muito mais calmas, muito mais tranquilas, muito mais conectadas, não é? Para mães com estilo ansioso, se calhar o ideal é sempre ter o seu próprio espaço, não é? Sim. Enquanto que uma mãe que se calhar já está muito mais à vontade e acaba por ser indiferente. Então nós também temos que, ao conectarmos connosco, recuperarmos esse poder, perceber o que é melhor para nós e para o bebê e como é que nós podemos restabelecer essa relação. Isso é resgatar o poder pessoal. Eu observo muito isso nas mães com que lido, que as mães que são mais descontraídas e muito com a onda de ok, eu vou saber como é que tomo conta do meu bebê. Claro que recebo informação, mas recebem informação de forma descomprometida, de forma descontraída, estão abertas a receber a informação porque estão curiosas e há sempre aquela ideia por dentro de não, eu é que sei. Eu é que sei. Essas mães são as que depois tu vês que lidam com o pós-parto de forma mais suave. Sim. Mais descontraída. As mães que estão muito ávidas de opinião, muito ávidas de saber tudo. Isso.
de querer o máximo de informação possível, de depois utilizar essa informação para, quase como para, mas aquela pessoa disse-me isto, agora dê-me argumentos para isto, e reunir todo ali um debate de contra-argumentações, por norma aparecem muito desgastadas no pós-parto. E dependentes de quem quer que seja, ou seja, de profissionais de saúde super dependentes, não conseguem tomar passos, não conseguem tomar decisões sem estar a recorrer a alguém que vos esteja sempre a validar. Tal e qual, muito nessa ansiedade. Eu acho que é falta de poder pessoal. Acho que parte tem a ver já com a personalidade da pessoa, parte tem a ver com a forma como ela aprendeu a estar em vínculo, mas tal como já dissemos aqui noutros episódios, vamos sempre a tempo de contornar isso, vamos sempre a tempo de redescrever e de nos sentirmos cada vez mais seguras no nosso poder pessoal e em confiarmos de que estamos a fazer a coisa certa a dado momento e que se não sabemos que vamos procurar, sabes? Que vamos procurar informar-nos, vamos procurar pessoas que de facto nos podem ajudar, pessoas que de facto nós nos identificamos com o perfil dessas pessoas, porque às vezes estás a colar-te a um grupo com o qual tu não te identificas de todo. E isso retira muitas vezes o poder pessoal. Nós falamos um pouco disso no último episódio. Não é a tua tribo. Não é? Quando, principalmente nas escolas, ou até mesmo nos parques, não é? Que tu vais e depois de repente começas a ouvir uma história sobre aquela criança e de repente começas a entrar num regime de comparação com a tua criança e começas a duvidar de ti. Sim, estás a dizer, quando se entra muito naquela, acho eu que estás a falar de, estás no parque, há uma mãe que já está a falar inglês com um bebê de 1 ano e meio que lhe responde em inglês e em português, e depois tu olhas para o teu filho e ele nem olá sabe dizer, quase, e já ficas de... É este tipo de comparações, de olhar... Porque é muito fácil e eu acho que a comparação é dos sabotadores maiores, não é? Que nos retira muito do nosso poder pessoal, sabes? Muito da confiança em nós mesmos, no corpo. Nós não precisamos de pensar para que o bebê nasça cá dentro, não é? Nós precisamos apenas de conseguir confiar que nós já temos os recursos necessários para que aconteça esse desenvolvimento natural, dentro e também fora. Precisamos de cada vez mais ir ligando aquilo que faz sentido para nós, ir desligando o ruído de fora. Porque a comparação acaba por ser uma coisa que está muito ligada, acho eu, ao perfeccionismo, não é? Também. Eu comparo porque eu acho que existe algo perfeito. Sim. E porque nós, enquanto humanos, nós precisamos muitas vezes dessas caixinhas, sabes? Para conseguir avaliar, não é? Porque, imagina, nós na escola fomos tão avaliados, e ao longo da vida tão avaliados, que nós, para perceber distâncias e entendes, nós precisamos muito desta avaliação, muito desta comparação. É muito e mesmo no passado, em termos de teorias do desenvolvimento, não é? Era tudo métricas, sabes? Muito escalas, muito tabelas, não é? Então eu acho que nós absorvemos muito isso, não é? Para avaliar se está dentro da normalidade, seja normalidade do que for, não é? É para ali ou é para ali, não é? Não é fácil. E depois, como há tanta variedade, acaba por ser desafiante, porque tu vais estar sempre fora do padrão, não alguma comparação. Completamente. E isso gera mesmo muita insegurança nos pais, não é? E então há que olhar também um pouco para a nossa realidade, não é tipo fechar os olhos às outras realidades, porque não conseguimos fazer de todo, mas é também olhar para a nossa realidade e o que é que nós queremos construir como família, não é? O que é que para nós funciona, não é? Não é porque é que para as outras pessoas funciona. Porque para as outras pessoas, elas que vivem a vida delas de acordo com aqueles valores. Sim, nós somos muito diferentes e depois entramos às vezes numa exigência tal, o tal perfeccionismo que tu estás a falar, entramos numa culpa gigante também, não é? Porque ok, se calhar podia estar a fazer mais diferente, porque aquilo, não é? Na questão da amamentação, muitas mães a sentirem-se culpadas pela qualidade do leite, porque não conseguiram amamentar o tempo que gostariam de ter amamentado, etc. E aí o que é que acontece? Há uma desvinculação e
em vez de estarmos a ganhar ali qualidade no vínculo, estamos a perder, porque estamos focadas no problema, estamos focadas no que está, ou que alguém nos disse que está errado. Então precisamos de reconhecer, ok, isto está a acontecer, é um facto, ok? Como é que eu posso, não é? Conectando-me comigo, perceber que quando eu conecto-me comigo há mais recursos disponíveis, há mais soluções, se não for a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C, seja quem for, não é? Que me vai auxiliar, não é? Quando eu sinto que de facto preciso de uma ajuda de fora especializada e que seja alinhada com os meus valores. É super importante. Sabes que nesta questão de estarmos aqui a falar da recuperação do poder pessoal, foi aparecendo aqui o tema do perfeccionismo. E eu gostava acho que é interessante falarmos um pouco sobre, não hoje, mas numa próxima vez, falarmos um pouco sobre o perfeccionismo, de onde é que isto vem, como é que se ajuda a desconstruir, se vale a pena desconstruir ou não. Acho que se calhar falávamos um pouco sobre isso. Parece-me perfeito! Então, cá nos encontramos na próxima sessão para falar de perfeccionismo. Boa, combinadíssimo. Perfeccionismo. Adoro, tens muito para falar sobre isso. Tenho muito para falar sobre Ok, isso. vai ser só sobre ti. Bom, obrigada por estarem a assistir, espero que vos tenha sido útil. Já sabem que se surgirem dúvidas podem falar diretamente comigo ou com a Kátia no espaço katia.vínculos seguros no Instagram ou no Facebook. Partilhem se acharam útil, coloquem um gosto e